graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, o estado é Pernambuco e o país é o Brasil. Hoje são dia 25 de abril de 2025. E vocês que ainda que não se inscreveram no canal, é só acessar o YouTube aí, aperta o YouTube, e escrevam aí, Irmão Zito Limoeiro, porque tem vários irmãos Zito, que vai aparecer a minha foto. Vocês clicam na foto, aperta aí do lado direito, no sininho, se inscreve no canal, que já tem 200 programas, trabalho do Senhor, aí no canal do YouTube do Irmão Zito. Não do YouTube meu, é do canal, né, no YouTube. E aí vai ter, tem onde hoje 99 estudos ou dinâmicas, com perguntas e respostas. Tem também pregações, já com a de hoje são 201 trabalhos, não é? Eu agradeço a todos que já se inscreveram no canal. E aquele que tiver vontade de se inscrever, se inscreva. Hoje eu vou fazer mais uma dinâmica. Vou falar sobre fé. 10 versículos sobre fé, no Novo e no Velho Testamento. Então vocês que já se inscreveram, eu agradeço de coração. Não faço nada aqui para vanglória minha, nem para ganhar dinheiro. É só para evangelizar e levar a palavra de Deus para aqueles que ainda ouvem através da internet. Amém? Para dar início ao trabalho, eu vou louvar um hino hoje, da harpa cristã. É um hino que tem como título, Grato a Ti. Eu acho muito bonito esse hino, porque temos que ser grato a Deus em tudo, através da graça que é seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém? Que nos diz assim, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pegado vertestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém. Eu só troquei a terceira estrofe pela segunda, mas o hino é esse, em nome de Jesus. Vou deixar aqui para a meditação de todos, que evangélicos e também aqueles que ainda não são, aqui só um versículo no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1, que fala sobre a natureza da fé e exemplos de fé tirados no Antigo Testamento. Só o capítulo 11 de Hebreus e apenas o versículo 1 que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, esse foi o único versículo, né? Falando de fé, que eu reli agora,
falando no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1. Vamos começar a dinâmica. Esse é o estudo número 99, não é? Com 10 perguntas e 10 respostas. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é por profecia, seja ela segundo a medida da fé. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 9, versículo número 6. Letra B também está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo também é o número 6. Letra C também está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, e o versículo também é o número 6. Ou letra D também está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo também é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo é o de número 6. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, e o versículo número 11. Letra B. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 14, e o versículo também é o de número 11. Letra C. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 15, e o versículo também é o número 11. Ou letra D. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo também é o de número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, e o versículo é o de número 11. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo número 6. Letra B. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo é de número 26. Letra C. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo é de número 16. Ou letra D. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo é de número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo é o de número 26. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 8, e o versículo número 5. Letra B, também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo também é o número 5. Letra C, também está escrito no livro de
Hebreus, capítulo 11, e o versículo também é o número 5. Ou letra D, também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo também é o de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo é o de número 5. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Letra B. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, e o versículo também é o de número 8. Letra C. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo também é o de número 8. Ou letra D. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo também é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 8. Letra B. Também está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo é o de número 8. Letra C. Também está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 8. Ou letra D. Também está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Sétima pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia? Que nos diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo número 24. Letra B. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo é o de número 24. Letra C. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo número 24. Ou letra D. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo também é o de número 24. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo é o de número 24. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo número 4. Letra B. Também está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, e versículo número 7. Letra C. Também está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Ou letra D.
também está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo é o de número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Letra B, também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo é o número 1, ou o primeiro. Letra C, também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo é o número 1, ou o primeiro. Ou letra D, está escrito no livro também de Hebreus, capítulo 13, e o versículo também é o de número 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo é de número 1, ou o primeiro. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo é número 7. Letra B. Também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é número 7. Letra C. Também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo é número 7. Ou letra D. Também está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo também é o de número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 7. Amados irmãos, esse foi o estudo de hoje, essa dinâmica das perguntas e das respostas. Eu vou deixar ainda para a meditação de todos, no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo é o número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, esse último versículo que eu li está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo é número 6. Que o nosso Deus nos abençoe neste dia de hoje. Amém.